Igreja Sem Partido. A formação e construção do fiel e eleitor assembleiano na política brasileira. Por Elba Fernanda Marques Mota. Parte 1. A imprensa assembleiana. Periódicos como instrumentos de evangelização. Analisar a imprensa como instrumento de informação e formação de leitores nos permite entender as possibilidades de utilização da mesma por parte de grandes grupos, sejam estes políticos, religiosos ou culturais. No que concerne à nossa pesquisa, a imprensa religiosa se constitui elemento particularmente eficaz de construção de uma memória, convencimento de um fiel e, especialmente, um meio de informar quanto à postura a ser seguida pelos membros do grupo. A história dos protestantes ou evangélicos está ligada, desde o seu início no século XVI, mais do que a dos católicos romanos, às novas tecnologias de comunicação social. No entanto, a propalada vocação mediática dos evangélicos precisa ser vista à luz de suas estratégias missionárias, pois, minoritários nos países católicos da América Latina, e em confronto com outras religiões na América, o protestantismo não descobriu outra alternativa senão assumir uma postura de toda a revista, polemista e proselitista Campos, 2008. Atrelada a esta predileção pelos meios de comunicação mais modernos como televisão e rádio, a imprensa escrita sempre obteve seu espaço de atuação junto aos evangélicos, especialmente por meio de seu jornal oficial e posteriormente por revistas. Entendemos esta escolha pelo uso dos meios de comunicação como uma nova forma de relacionar religião e comércio, mas, ainda assim, com o enfoque principal em uma visão missionária e evangelizadora, utilizando para tanto todos os meios de comunicação inventados pelo homem. Percebemos que o conteúdo em si não pode ser dissociado do lugar ocupado pela publicação na história da imprensa, e particularmente da história da leitura, visto que se faz necessário reconhecer as relações que o periódico manteve ou não com o mercado, a publicidade, o público a que visava atingir, o objetivo proposto que direciona a sua editoração. E, sobretudo, em se tratando de imprensa evangélica, analisar quais os seus objetivos, e a quem ele está direcionado. Essas nuances se apresentam de maneira bem específica, na forma como a importância da leitura era enfatizada nas páginas do jornal Mensageiro da Paz, com o sentido de orientar os fiéis da seguinte forma: os crentes não devem desprezar a leitura. Não seria conveniente uma crença baseada na ignorância, no obscurantismo, no fanatismo. Importa crer, interessa, porém, que a crença seja lúcida, consciente. A convicção não ilumina o conhecimento, ao contrário, aproveita-o. É recomendável, todavia, que a leitura seja orientada e selecionada. Santos, 1963, p. 4, grifo do autor. Dentro deste contexto, na história da Assembleia de Deus, a leitura sempre esteve presente desde os anos iniciais, com a distribuição dos panfletos nas ruas, pelos primeiros membros e posteriormente com a escola dominical e com a leitura da Bíblia. No início da década de 1920, as primeiras lições vinham como suplemento do jornal Boa Semente, que circulou em Belém, no estado do Pará. O suplemento era denominado Estudos Dominicais, escritos pelo missionário Samuel Nistrom, pastor sueco de vasta cultura bíblica e secular, que produziu lições da escola dominical em forma de esboços, feitas para 3 meses. Em 1930, na primeira Convenção Geral das Assembleias de Deus realizada em Natal, RN, deu-se a fusão do jornal Boa Semente com outro similar que era publicado pela Igreja do Rio de Janeiro, o Som Alegre, originando o Mensageiro da Paz. Nesta ocasião, 1930, foi lançada no Rio de Janeiro a revista Lições Bíblicas para as Escolas Dominicais. Neste contexto, em 1940, o presidente Getúlio Vargas determinou, através de um decreto, que todos os jornais fossem registrados no Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP, órgão que regulava a imprensa. O decreto estabelecia também que somente entidades com personalidade jurídica poderiam possuir jornais. A fim de que pudesse continuar a publicar o Mensageiro da Paz e as lições bíblicas, a Assembleia de Deus direcionou, de uma forma mais organizada, sua produção editorial, com a fundação da Casa Publicadora da Assembleia de Deus, CPAD. Este interesse no seu início atrelase especialmente ao caráter evangelizador que a produção escrita alcançaria em todo o país, posto que o pensamento da Igreja fosse o seguinte: um bom livro que aparece entre nós deve ter a devida cobertura. Nem todos conseguem frequentar cursos regulares, nem todos podem assistir à escola bíblica. O livro, no entanto, através da viagem em casa, nas filas, no bonde, no ônibus, numa estrada, enquanto é aguardada a vez na barbearia, quando se espera o trem, o livro vai transmitindo cultura e doutrina. Santos, 1963, p. 4.
Estes são os aspectos norteadores da preocupação editorial da Assembleia de Deus no país: a disseminação de sua doutrina, fortalecendo a religiosidade do fiel e a possibilidade da alfabetização de milhares de leitores. Dentro desta postura de diferenciação, e com a preocupação em doutrinar seus membros, a leitura era direcionada para que houvesse uma ampliação do número de fiéis, mas, especialmente para que os seus membros não migrassem para outras denominações religiosas. Esta atenção com a escrita, a leitura e sua circulação se inserem no contexto da época, uma vez que, ao longo das décadas de 1960 e 1970, era perceptível o acréscimo em produção literária no país, razão pela qual crescia a necessidade de uma produção especificamente evangélica. Nunca em todas as épocas se escreveu tanto como nos dias atuais. Literatura de todos os tipos invade o mercado. Mais de 90% da literatura distribuída em todo o mundo é prejudicial à vida espiritual e, quiçá, à moral. Como não podemos ir pessoalmente, podemos ir por meio da literatura, palavra impressa. Podemos ir por meio de rádio, etc. A palavra impressa é um dos grandes meios de evangelizar. Devemos fazer todo o possível para conseguir fazer circular a mensagem escrita e assim estaremos cooperando com a Igreja na evangelização do mundo. Apolônio, 1963, p. 4. Sendo assim, como se caracterizava esta produção editorial evangélica? São poucos os estudos que se preocupam com esta temática e dos existentes, são em grande parte da área de comunicação social, como exemplo, o estudo de Efraim Beda, em que o autor elenca as principais características da produção editorial das igrejas evangélicas, classificando-as em 3: didático, em linguagem acessível a todos os leitores, polêmico, destinados a refutar os periódicos católicos, e de evangelização, a fim de arregimentar novos fiéis. Em sua primeira edição, o editorial de O Mensageiro da Paz afirmava ter por objetivo levar a visão do evangelismo e a divulgação da doutrina pentecostal por intermédio da imprensa. Mensageiro da Paz, 1930. A descrição vai além e estabelece por si própria o paralelo com a imprensa tradicional. Embora siga os mesmos padrões do jornalismo secular, a redação da CPAD apresenta estilo próprio, desenhado por um manual de redação que segue a linguagem do meio cristão evangélico. CPAD 2013. Esta postura editorial se torna clara pelos editores do periódico advertirem que, apesar de entenderem a postura de grande parte dos jornalistas enquanto destoante, eles observaram que, apesar de tudo isto, a imprensa ainda é o meio de comunicação por excelência para moldar o pensamento das massas. Para o mundo político, a página impressa é de grande valia na guerra ideológica que está sendo travada. Mensageiro da Paz, 1980. Assertiva que assinalará as mudanças no discurso, ao longo das décadas de 1960 e 1970, passando por conflitos quanto a uma presença de manchetes sobre questões políticas. É interessante notarmos, também, o reconhecimento da utilização da imprensa para moldar o pensamento das massas. Postura que irá focar diretamente na forma como assuntos do meio civil seriam trabalhados no jornal. Ao admitir moldar a forma de pensar de seus leitores, a Assembleia de Deus reconhece o seu interesse em utilizar a imprensa como manobra de interesse próprio, em qual o objetivo fosse convencer os seus fiéis do melhor caminho a ser seguido dentro desta lógica do mercado religioso. No caso da imprensa evangélica, ela nos permite ampliar o conhecimento sobre como diversos grupos religiosos se utilizam de vários meios de comunicação, dentro do contexto histórico de seu tempo para comunicar mensagens, ainda que estas não sejam consideradas como pertencentes ao mundo secular, como a inserção na vida política, a aprovação da lei do divórcio, o uso da contracepção feminina, o homossexualismo, tabagismo e bebidas alcoólicas, para situarmos algumas das temáticas problematizadas pelos periódicos assembleianos ao longo da segunda metade do século XX.